pessoal, vou começar a compartilhar minha tela, tá? Todo mundo já consegue ver minha tela, né? Sim. Sim, Bom, pessoal, boa tarde novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre as noções básicas de interação medicamentosa. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que os medicamentos, eles podem interagir com diversas substâncias, até porque quando a gente está consumindo um medicamento, a gente continua mantendo a nossa rotina normal, seja a nossa alimentação, seja, às vezes, um medicamento de uso contínuo. Para as pessoas que fumam e que bebem, muitas vezes o iniciar o uso de um medicamento não significa suspender esses hábitos, por mais que a maioria, principalmente com relação ao álcool, acabe suspendendo, mas existem situações em que a pessoa usa um medicamento de uso contínuo e, por um motivo ou outro, vai exercer alguma atividade social e acaba consumindo álcool. Então, os medicamentos e o consumo de medicamentos, ele acaba estando exposto à interação com múltiplas substâncias. É tanto que o nome interação medicamentosa, embora a gente sempre pense que se trata da interação entre um ou mais medicamentos entre si, ela é muito mais ampla. Se refere a medicamento teste diagnóstico, medicamento com alimento, medicamento com enfermidade e medicamento com substâncias químicas diversas, sejam elas lícitas ou ilícitas, como o álcool, como o tabaco, dentre outras. Então, é preciso que a gente lembre que esse é um termo bastante amplo. Quando a gente tem essa exposição múltipla a mais de um medicamento ou ao medicamento e a alguma outra substância ou circunstância em que a gente esteja vivendo, podem acontecer duas coisas. Pode acontecer o indiferentismo, ou seja, nenhuma dessas substâncias guarda relação com a outra, então cada um exerce seu efeito independente da presença de outras substâncias, sem que se espere ou se tenha nenhuma mudança. Ou pode haver uma interação. E aí cabe também lembrar que quando a gente pensa em interação, não necessariamente é uma interação que signifique um prejuízo para o nosso tratamento. Então, existem algumas classificações, né, do ponto de vista quantitativo, qualitativo. Quando a gente vai interpretar, às vezes essa classificação ela se confunde, né, porque até quando a qualitativa e até qual a diferença da qualitativa para a quantitativa, né? Então, às vezes são conceitos que eles ficam muito confusos dentro dessa noção de interação. Mas, de um modo geral, a grande maioria dos livros segue esse fluxogramazinho, onde a gente tem a grande maioria das interações classificadas como quantitativas e a principal classificação dentro das quantitativas é ou o antagonismo, que muitas vezes é chamado de antidotismo, ou a sinergia. E dentro da sinergia, ela é subdividida entre uma adição, ou seja, eu tenho um efeito que eu não teria separadamente com nenhuma das substâncias, ou então a potencialização. Eu tenho dois medicamentos que juntos conseguem ter um efeito maior do que cada um deles individualmente. No antagonismo, eu posso ter um antagonismo parcial, e é muito comum em drogas que competem pelo mesmo receptor, por exemplo, nenhuma das duas vai acabar exercendo seu efeito padrão, porque elas estão competindo, ou eu posso ter um antagonismo total, quando, por exemplo, uma delas tem afinidade maior pelo receptor e acaba ocupando o receptor em maioria, em plenitude, deixando a outra
sem possibilidade de exercer seu efeito. Mas são conceitos que guardam uma relação teórica muito maior do que prática, mas que é importante que a gente esteja ciente deles para entender que muitas vezes eu vou ter efeitos benéficos e eu vou ter efeitos maléficos para o meu paciente. É importante que a gente lembre também que, por exemplo, na sinergia, só porque o nome é sinergia não quer dizer que eu vou ter sempre um efeito benéfico. Por quê? Porque na sinergia eu posso ter, por exemplo, uma melhora do efeito, uma ampliação do efeito, como quando eu associo antibacterianos, por exemplo, quando eu tenho um sulfametoxazol mais trimetropina, eu estou tendo uma sinergia em que é o sulfametoxazol mais a trimetropina juntos, eles se tornam mais potentes na sua ação antibacteriana, porque eles estão inibindo duas enzimas importantes para a bactéria. Quando eu tenho, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, eu também tenho uma ação de sinergia, onde as duas substâncias juntas diminuem o efeito da resistência da bactéria à beta-lactamase. Vou passar para a gengiva. Mas eu posso ter também uma sinergia que é prejudicial para o meu paciente. Por exemplo, quando eu faço uma associação entre um diurético não poupador de potássio e a digoxina, eu tenho duas substâncias que juntas diminuem a segurança para o paciente. Tanto a digoxina tem um efeito cardiotóxico, quanto a presença do diurético não poupador amplifica esse efeito de redução da segurança da digoxina, tá? Outro exemplo também é o antagonismo. O antagonismo, nem todo antagonismo ele significa que vai ser prejudicial para o paciente. Não significa que eu vou perder o efeito daquele medicamento. Eu vou ter antagonismos de desinteresse para o paciente, como, por exemplo, quando eu tenho um paciente utilizando rifampicina e que também utiliza o contraceptivo. O que a rifampicina faz? Ela aumenta o metabolismo dos hormônios presentes no contraceptivo e isso reduz a eficácia desse contraceptivo. Em compensação, por exemplo, eu tenho exemplos de antagonismos que podem ser benéficos para o meu paciente, como, por exemplo, eu tenho um paciente intoxicado por chumbinho, por um veneno. Se eu usar a atropina, ela vai ter um antagonismo naquela substância que é um agonista colinérgico, que, em geral, é um carbamato, então ela vai competir com esse carbamato pelo receptor e vai reduzir os efeitos da intoxicação. Então, é preciso que a gente lembre que esses nomes, sinergia ou antagonismo, eles não guardam relação com o sinergismo sempre ser benéfico e o antagonismo sempre ser maléfico para o paciente. Vai depender sempre da substância da qual a gente está analisando a interação. Outro ponto importante é a gente entender... Professora, Oi? Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Sinergia do efeito sempre será benéfica e sinergia da segurança prejudicial? A Milena. Não necessariamente. Sempre depende da substância. Sempre depende do que você está associando com quem. Geralmente, a do efeito, ela tem uma frequência maior de ser benéfica, né? De trazer benefícios. Mas, por exemplo, se eu associar dois anti-inflamatórios, eu tenho duas substâncias, eu posso escolher famílias diferentes de anti-inflamatório. Vou até utilizar, por exemplo, vamos imaginar que alguém esteja tomando um anti-inflamatório, diclofenaco, e por algum outro motivo ele vai tomar um corticoide. Os dois juntos têm uma potência anti-inflamatória muito maior, mas do ponto de vista terapêutico não tem
eu tenho um acréscimo muito grande nos efeitos adversos. Então, muito raramente é importante usar os dois juntos. Então, nunca é uma regra geral. Embora a sinergia de efeito ela tenha uma capacidade um pouquinho mais frequente de ser benéfica. A exceção quando acontece como o corticoide e o AINE, né, que eu vou ter também uma sinergia de efeitos adversos. Outro ponto importante também é qual a incidência de interações medicamentosas. É difícil prever, tá? Por quê? Porque estudos sobre interação medicamentosa, eles são raros, eles têm uma condução muito difícil, porque muitas vezes o paciente não identifica que o que ele está apresentando é uma interação medicamentosa. Ele confunde ou com uma manifestação da patologia que ele tem ou com o efeito colateral do medicamento. Então, é bem complexo os estudos sobre interação medicamentosa. E também para que eu possa bater o martelo e dizer isso é uma interação medicamentosa, eu precisaria de um N muito grande nesses estudos, né? Então, eles são bem complexos, muitas vezes as informações que a gente tem, elas são mais teóricas do que práticas. O que tem de mais aqui? Eu tenho que se quiser, eu te mando um link. Não. Pessoal, se alguém tiver com o áudio aberto, por favor, feche. Mas existem circunstâncias que aumentam a probabilidade. Por exemplo, quanto mais medicamentos você toma, mais provável você ter uma interação. Então, a polifarmácia, ela sempre é um risco para a automedicação. A automedicação também ela é um risco, né? Porque imagine, se médicos desconhecem todas as interações medicamentosas, imagine os leigos sozinhos se automedicando. E, claro, a prescrição múltipla, né? Por exemplo, prescrições para gripe, elas têm 4, 5 medicamentos e em poucos minutos você conseguiu encher uma folhinha de receituário. É um medicamento para febre, é um medicamento para tosse, é um medicamento para congestão nasal, é uma vitamina C. Então, normalmente, quanto mais medicamentos eu acrescento, mais provável que esse paciente tenha uma interação medicamentosa. Citei a gripe, muito embora a gente saiba que essas substâncias elas não costumam interagir entre si, mas é preciso que a gente siga sempre aquele critériozinho que menos é mais. Então, nada de sair prescrevendo em excesso, tá? E é tão tal que isso é uma realidade e aumenta as interações que 40% dos casos de intoxicação medicamentosa no Brasil, elas são medicamentosas. E muitas dessas intoxicações, na verdade, elas são interações medicamentosas que foram identificadas exclusivamente como uma situação crítica ao medicamento, ou um efeito adverso, ou um uso inadequado, mas que muitas vezes, muito provavelmente, é uma interação medicamentosa. As interações são eventos evitáveis, e, como eu já tinha falado, de baixa percepção. A maioria dos médicos não identifica, né? E as informações que a gente tem são incompletas, são de baixa qualidade, excessivamente teóricas. Como é que eu faço para identificar? Você sozinho, você vai desconfiar, mas não vai ter certeza. O que você pode fazer para otimizar isso é sempre realize a anamnese farmacológica do seu paciente. O que é isso? Você, antes de prescrever um medicamento, procure buscar medicamentos que o paciente já teve algum problema, mesmo que o paciente classifique como efeito adverso, efeito colateral. Identifique também que medicamentos o seu paciente já está tomando, para que você possa escolher aqueles que você vai prescrever, minimizando riscos de interação. E quando o seu paciente retornar, volte a questioná-lo sobre se ele teve algum efeito desagradável com aquele medicamento, tá? Existem circunstâncias que aumentam a suscetibilidade. Qualquer patologia, qualquer evento na vida do paciente que altere os processos farmacocinéticos pode levar à interação medicamentosa. Por exemplo,
Um paciente tem uma doença no estômago e a área de absorção do estômago está diminuída. Ele tem muitas úlceras, isso vai alterar a área de absorção do estômago, vai alterar a absorção, a fase de absorção dentro da farmacocinética, vai aumentar o risco de uma interação. E aí eu vou ter uma interação medicamento-patologia. Eu tenho paciente com comprometimento imunológico, paciente com insuficiência renal, hepatopatas, cardiopatas. Vejam que o hepatopata e o cardiopata, ele tem uma alteração também nesse processo de distribuição e de metabolização dos fármacos. As doenças respiratórias, o pulmão é uma importante área de troca e de distribuição de medicamentos, o hipotireoidismo, que reduz o metabolismo, a epilepsia grave. A epilepsia grave, é preciso que a gente lembre que o principal fator na epilepsia grave é o uso de muitos fármacos. O paciente portador de uma epilepsia grave, ele provavelmente vai utilizar mais de um anticonvulsivante, e a grande maioria dos anticonvulsivantes, eles são psicofármacos, eles vão ter metabolismo citocromial, eles vão ser lipossolúveis, então eles têm um risco, eles vão ter metabólitos ativos, então eles vão ter um risco aumentado de interação medicamentosa, tá? A asma aguda, porque ela também segue a linha da doença respiratória, e o diabetes mellitus descompensado, porque ele também guarda relação com, com o metabolismo individual. Então, todas essas patologias e ou condições do paciente podem levar a aumento da suscetibilidade de interações medicamentosas. Fora isso, vale fazer aquela analogiazinha de que o paciente que possui qualquer uma dessas patologias, com certeza ele está medicado com algum medicamento. Então, eu já vou ter uma possibilidade de polifarmácia. Oi? A senhora pode explicar aí o que é metabolismo citocromial? O que é o quê? Metabolismo citocromial, nós vamos já chegar lá, tá? Então, vamos fazer uma passagem rápida nos diversos tipos de interação, e aí a gente vai conseguir entender o que é esse metabolismo citocromial também. Nós temos a interação fármaco com alimentos. A interação fármacos com alimentos muitas vezes está relacionado também ao metabolismo citocromial, porque alguns alimentos eles inibem os citocromos. Então, imagine, o que é um citocromo? O citocromo, vamos assim dizer, são pequenas células, são pequenas estruturas no fígado responsáveis pela metabolização dos fármacos. Então, eu tenho substâncias, alimentos, medicamentos que são indutores de citocromo, ou seja, fazem a quantidade de citocromo dentro do fígado aumentar, e eu tenho substâncias, alimentos ou medicamentos que são inibidores de citocromos, fazem a quantidade de citocromo diminuir. Se eu tiver uma quantidade aumentada de citocromos, o que vai acontecer com os medicamentos que dependem de metabolização citocromial? Eles vão ser metabolizados mais rápidos. Em contrapartida, se eu inibir o citocromo, essa substância ela vai ser metabolizada mais lentamente. Então, isso é uma interação medicamentosa com o processo farmacocinético de metabolismo desses agentes. Isso pode levar ou a um aumento do tempo de permanência do fármaco dentro do organismo ou uma redução da permanência desse fármaco no organismo, modificando dessa forma o efeito que eu esperava para aquela substância. Então, é sempre importante que a gente pense nisso quando a gente estiver analisando essa interação fármaco com alimentos. Porque, por exemplo, existem frutas cítricas, e a literatura cita o grapefruit como o mais frequente, que ele é um importante
inibidor citocromial, ou seja, quem está consumindo essa frutinha acaba tendo uma inibição dos citocromos e, consequentemente, uma metabolização mais lenta desses fármacos, tá? Outra alteração que eu posso ter com relação à interação fármaco-alimento é alimentos que alteram o metabolismo dos nutrientes, a absorção dos nutrientes, a excreção e que alteram a flora. Por exemplo, se você estiver usando um medicamento com um antimicrobiano de amplo espectro, ele muito provavelmente ele vai exterminar a bactéria que te interessa, mas ele vai exterminar também as bactérias da flora intestinal. E muitos medicamentos, eles precisam dessa flora para poder fazer o seu processo de ativação. Isso acontece comumente, às vezes, com alguns contraceptivos. Por isso que os contraceptivos, principalmente aqueles que contêm estrógeno na sua fórmula, eles não são muito felizes na presença de antimicrobianos de largo espectro. Outra alteração, por exemplo, comum com os alimentos ricos em cálcio, eles podem quelar, ou seja, eles vão se unir ao medicamento durante o processo de absorção, a nível de estômago, e vão passar pelo intestino sem permitir que o medicamento seja absorvido. E assim, o medicamento vai diretamente para as fezes, é o que acontece com a tetraciclina. Então, eu tenho uma gama de interações que já são conhecidas entre fármacos e medicamentos, fármacos e alimentos. E aí eu preciso evitar essa junção para poder ter a melhor performance do meu medicamento. Leite. O leite é rico em gorduras, então ele pode acelerar um processo de absorção de um fármaco muito lipossolúvel. Então, aquela máximazinha de que uma pessoa intoxicada, se tomar leite, corta o efeito, se o veneno for lipossolúvel, a pessoa absorve mais rápido. Então, não é uma boa ideia a gente fazer essas alusões com o leite, tá? Então, eu posso ter redução na absorção, eu posso ter uma alteração no trato gastrointestinal causado pelo medicamento, como, por exemplo, os antibióticos que alteram a flora. Eu posso aumentar a absorção, como, por exemplo, o leite lipossolúvel, aumentando a absorção de fármacos lipossolúveis, ou pode acontecer nada. Por exemplo, a moxacilina com clavulanato, você vai ver que o próprio fabricante ele já te diz que não tem problema ser ingerido junto com os alimentos, o que ajuda muito as mães quando estão administrando para crianças, porque às vezes é mais fácil você convencer a criança a tomar um antibiótico se você der para ela um alimento que ela goste na sequência, né? A gente sabe, quem tem criança sabe o quanto é complexo dar aqueles antibióticos de gosto ruim para elas. Então, às vezes, essa possibilidade de poder fazer a ingesta junto com o alimento ajuda as mães a mascarar o sabor desagradável do antibiótico e melhorar a aceitação do fármaco. Outras alterações... Professora. Oi. A Lília, de novo. A Paula, Oi, no bate-papo, está pedindo para a senhora falar novamente sobre a interação do antimicrobiano com o anticoncepcional de estrógeno. Então, gente, eu tô fazendo a pergunta porque eu sei que a professora Cinti não olha muito bate-papo. eu não consigo ver. Quando a tela está projetada para mim, eu não consigo ver o bate-papo. Obrigada, Lília. Então, o anticoncepcional rico em estrógeno, ele tem um processo de ativação que ele precisa passar pelo metabolismo, por um processo de metabolização, onde as bactérias da flora intestinal ajudam nesse processo. Então, por exemplo, quando você está tomando um antibiótico de largo espectro, um dos eventos desagradáveis é que esse antibiótico vai exterminar a bactéria que te interessa como tratamento e vai exterminar também a bactéria da flora normal. É por isso que muitas vezes a gente está tomando um antibiótico e a gente tem diarreia. Por quê? Porque também exterminou aquela bactéria da flora normal.
Por isso que alguns antimicrobianos eles já são administrados junto com protetores da flora. E o estrogênio, no processo de absorção e de ativação, ele precisa da ajuda dessas bactérias. Então, se eu destruir essas bactérias da flora, eu vou alterar a absorção e metabolização desses estrógenos, diminuindo a eficácia do contraceptivo. É tanto que, se você começar a prestar atenção na bula dos antimicrobianos de amplo espectro, ele vai te dizer lá que, durante o uso do medicamento e até 7 dias depois, quem usar contraceptivo combinado de estrógeno com progesterona tem que usar um método complementar de barreira para evitar o risco de uma gravidez indesejada. Não é uma coisa que ocorra com muita frequência, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já se tem histórico de médicos processados por conta de gravidezes ocorridas nessas circunstâncias. Então, é interessante a gente ficar esperto, né? Aqui, nesse quadrinho, eu coloquei alguns exemplos de alimentos graxos que podem potencializar a absorção dos antifúngicos. O itraconazol ele é muito influenciado por isso. As dietas hiperproteicas, elas estimulam os citocromos, principalmente os que fazem parte da cadeia do P450. Então, eu vou ter um aumento no metabolismo de medicamentos que estejam sendo consumidos junto com dieta hiperproteica, e as ricas em carboidratos vão inibir. Alimentos cítricos, e aí eu volto a reforçar que a maioria das pesquisas usou o grapefruit, mas não garante que as nossas frutas cítricas não tenham um processo parecido, né? Eles podem fazer a interação, e aí vai ser a diminuição, porque eles inibem os citocromos, levando à redução da absorção das estatinas, da ciclosporina, dos antagonistas do canal de cálcio e até dos benzodiazepínicos. Ou seja, o paciente pode dormir por mais tempo, né? E pode demorar mais no processo de eliminação dessas substâncias. Em se tratando de estatina, pode ser que ocorra uma irritaçãozinha hepática, né? Então, é preciso que a gente fique esperto para esses detalhes. Vamos colocar aqui também alguns exemplos de interações. Olha o citocromo de novo, né? E aqui já vai ajudar a ficar bem mais claro essa interação com o citocromo. Eu tenho, por exemplo, um determinado fármacozinho que é indutor do citocromo P450. Se ele for ingerido com outro fármaco, como ele é indutor, ele vai aumentar a eliminação desse outro fármacozinho que está aqui. Então, eu vou ter uma redução no efeito. Já se eu tiver um inibidor do citocromo P450, eu vou ter uma redução na eliminação desse fármaco que pode levar a uma toxicidade. Então, e é assim que os citocromos eles podem ser influenciados. E aí é importante lembrar que alguns alimentos também funcionam como indutores e outros como inibidores. E como é que eu faço? Eu vou ter que sair decorando? Não. Quando você for prescrever um medicamento, você olha, isso é um processo que você vai criando a partir da sua vida enquanto prescritor. No início, você vai ter que olhar tudo que você for prescrever. Depois, gradativamente, aqueles que você prescreve mais, eles vão ficar na sua mente. Você já vai saber qual a possibilidade deles interferirem com os citocromos. Algumas dicas ajudam. Por exemplo, psicotrópicos, ou seja, medicamentos que tenham ação no sistema nervoso central. A grande maioria, mais de 90%, tem metabolismo citocromial. Então, é importante. Você vai prescrever um psicotrópico ou você vai prescrever qualquer coisa para alguém que tome um psicotrópico, vá lá dar uma checada como é que está a relação com os citocromos, tá? Lembrando que os citocromos são imensos. Muitas vezes, o que você tem que observar é se o fabricante está te dizendo que ele vai agir dentro da cadeia do citocromo P450. Porque, vejam, aqui é uma situação em que eu tenho
o mesmo citocromo, mesma cadeia, o citocromo P3A4. Eu posso ter duas substâncias, uma age no citocromo P3A4 e o outro no citocromo P2A6. E aí eu não vou ter problema nenhum, tá? Então é importante, o fabricante ele sempre vai te dar isso, não é necessário decorar. No princípio, você vai precisar ficar consultando, mas para isso tem aplicativos, então você faz essas consultas rapidamente. À medida que você evolui enquanto prescritor, você vai criando essa base de dados pela frequência com que você usa as substâncias, tá? Uma outra interação importante, mas ela é extremamente teórica, é os medicamentos com o tabaco, com pacientes que fumam. Então, o que a gente sabe? O tabaco ele é um indutor enzimático, ele afeta a conjugação com ácido glicurônico e ele libera catecolaminas. Então, ele tem esses três possibilidades de levar à interação medicamentosa. Uma vez que ele é indutor enzimático, ele pode aumentar o metabolismo. Uma vez que ele afeta a conjugação com ácido glicurônico, ele também pode afetar metabolismo e eliminação do fármaco. E uma vez que ele libera catecolaminas, ele pode, por exemplo, competir com aquele medicamento que você prescreveu. Agora, aqui são reações e interações extremamente teóricas, e o que você vai guardar dessa informação? Se você estiver prescrevendo um medicamento para um paciente tabagista e você achou que o medicamento não teve a eficácia esperada que tem nos seus outros pacientes não tabagistas, você pode fazer a associação que houve uma indução enzimática e, por isso, o fármaco não desempenhou o seu efeito. Mas aqui você não vai encontrar facilmente nos livros já martelo batido que isso está acontecendo para o fármaco A, B ou C. Por isso que eu disse que ele é extremamente teórico, tá? Professor, o que a gente... Oi. Com licença, é porque eu ainda fiquei com uma dúvida em relação aos citocromos. Tá. Em relação à indução ou à inibição, ao estímulo, né, ou à inibição citocromial. Quando um fármaco tem esse objetivo de reduzir, por exemplo, né, ou de inibir, perdão, ele vem com um efeito, esse é um efeito que vem associado, por exemplo, ele tem, como a senhora falou, do psicotrópico, ele tem um efeito dele, como é que eu posso explicar? Na verdade, eu acho que eu já entendi a tua pergunta. É assim, não estou conseguindo formular a pergunta, mas eu acho que eu já entendi, aí você me diz se eu conseguir te responder. Na verdade, isso não é um efeito do medicamento, é uma característica dele. Assim como é uma característica, por exemplo, de uma dieta hiperproteica. Aqui a gente já sabe que dietas hiperproteicas estimulam o sistema citocromial do P450. Então, se ela estimula, é como se eu tivesse muito citocromo. Então, eles vão, em tese, metabolizar mais rapidamente os medicamentos que dependam de citocromo. Já as dietas ricas em carboidratos, elas vão estar lá inibindo o citocromo. Então, vou ter menos citocromo. Então, aqueles medicamentos, eles vão ter o metabolismo reduzido e eles podem ter efeito tóxico. Então, não é um efeito do medicamento, é uma condição, é uma característica deles. Quando eles encontram com o sistema citocromial, quando eles entram em contato com o fígado, eles têm a capacidade de fazer com que aqueles citocromos ou trabalhem mais ou trabalhem menos. Onde você vai encontrar isso nas bulas? Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar em processos farmacocinéticos daqueles fármacos. Mas, por exemplo, outra condição comum com citocromo eu não ter os dois fármacos que eu prescrevi, nenhum dos dois é indutor.
Nem é indutor, nem é inibidor, mas os dois usam o mesmo citocromo. Uma bula, você vai botar no Google medicamento X, você vai buscar bula para profissional da saúde, medicamento X, porque se for a bula comum, ela nem vai falar em citocromo, porque o leigo não vai entender o que é o citocromo. Era mais ou menos isso a tua pergunta? Era mais ou menos, porque eu acho que, como eu falei, eu não consegui formular direito. O que eu queria saber, assim, mais especificamente, era se essa indução é uma indução programada. Por exemplo, o ansiolítico, que a senhora falou, ele vem com a função dele, né, sei lá, que vai lá diminuir a frequência dos potenciais do potencial de ação, não, da condução lá no sistema nervoso, e associado a isso, ele vai também inibir os citocromos. Não, ela não é uma coincidência, não faz parte do efeito dele, é uma característica dele, né? Não se propõe, não é uma proposta para ele, é apenas uma condição que ele acarreta. Mas não interessa. Não é algo que o laboratório programa. Não, porque se os laboratórios pudessem, eles programavam tudo para ninguém se meter com o citocromo. Deixa o citocromo em paz, que seria mais vantajoso para todo mundo. Então, não é programado, é uma característica inerente daquela substância. É que nem aquele exemplo que eu dei das gorduras e dos carboidratos. Por mais que eu goste de comer carboidrato, eu já sei. Comer carboidrato pode ter essa interferência no citocromo. É da natureza daquela substância, daquele medicamento. Não foi programado no laboratório. Se pudesse ser programado, os laboratórios iam programar para ninguém se meter com o citocromo. Porque o citocromo são as microcélulas de metabolização hepática. Então, dá muita confusão se meter com citocromo. Então, se pudesse ser desprogramado isso aí, todo laboratório desprogramaria. Porque ninguém quer envolvimento com citocromo. Você vê que tem múltiplos envolvimentos. Tem indução, tem inibição, tem competição por citocromo. Então, o medicamento que tiver juízo não se mete com citocromo. Tá? A interação mais buscada, mais estudada em se tratando de substâncias é o álcool, né? E, normalmente, o que acontece muito? O paciente também se preocupa e existe uma máximazinha que medicamentos associados com álcool cortam o efeito. Por esse gráfico aqui, vocês vão ver que cortar o efeito é o mínimo que pode acontecer. Vou dar um exemplo, e aí, novamente, os citocromos entram em ação. A maioria dos fármacos que vai ter interação com álcool, ou é consequência de citocromo ou de inibição enzimática. Vamos olhar aqui os citocromos, o que acontece. Imagine que você tem a droga A, que ela usa os citocromos para ser metabolizada e, consequentemente, excretada. Beleza, é assim que ela funciona, como vocês estão vendo na primeira linhazinha, é assim a vida normal dela, a vida que segue. Porém, você consumiu o medicamento e também consumiu álcool. O que vai acontecer? Álcool e medicamento vão competir pelo citocromo. O citocromo preferiu o álcool, então a metabolização da droga vai diminuir e a excreção dela, consequentemente, também vai diminuir. Resultado, você vai ter um efeito mais prolongado daquele medicamento no organismo do paciente. Um exemplo aqui são algumas drogas que, como o álcool, agem no sistema nervoso central, aqueles Boa Noite Cinderela. Por como a droga foi metabolizada mais lentamente e excretada mais lentamente, quem ingeriu um diazepam, por exemplo, com álcool, ele vai ter um aumento do efeito sedativo da droga, tá? Tanto por o álcool também ser sedativo, mas porque a droga demorou mais tempo a ser excretada por conta dessa interaçãozinha com o citocromo. Aí, de repente, um outro exemplo do que pode acontecer é com o paciente alcoolista crônico, ele já tem uma resposta diferente.
O alcoolista crônico, aqui na linha 3, como ele usa álcool com muita frequência, o que o álcool faz? O álcool, ele induz, ele faz com que o organismo, ele consome tanto álcool que o fígado dele começa a aumentar por conta própria a quantidade de citocromo. O fígado está tentando dar seu jeito de se livrar daquele excesso de álcool. Então, a população de citocromo de um alcoolista crônico, ela é muito maior do que a população de citocromo de quem não é um alcoolista crônico. Aí, o que acontece? Você ingeriu aquele medicamento vai encontrar com uma quantidade muito grande de citocromo disponível e automaticamente ele vai ser metabolizado mais rápido e excretado mais rápido, tá? Aí eu posso ter ou uma diminuição do efeito daquele medicamento ou eu posso ter uma toxicidade. Por quê? Porque quando eu metabolizo muito rápido uma substância, dependendo da substância, ela vai ter um pico de concentração plasmático muito alto e esse pico de concentração plasmático alto pode levar a efeitos adversos mais pronunciáveis, a efeitos tóxicos mais pronunciados. No paciente alcoolista crônico, eu também posso ter aquela mesma interaçãozinha do paciente que faz uso associado de diazepam com álcool, por exemplo. Eu posso ter uma diminuição da metabolização da droga, porque o citocromo está ocupado, uma diminuição da excreção e uma interação a nível de sistema nervoso central. Então, em se tratando de álcool, eu preciso primeiro analisar se o paciente é alcoolista crônico ou não, e qual é o tipo de medicamento, porque se forem medicamentos que guardem relação com o sistema nervoso central, existe uma possibilidade muito grande de interação com toxicidade, tá? O álcool também ele tem uma outra possibilidade de interação que causa um efeito bastante desagradável. Vejam, quando a gente consome álcool, eu vou ter uma enzima que chama álcool desidrogenase, que faz parte do processo de metabolização citocromial do álcool. Essa enzima ela transforma o álcool em acetoaldeído. Esse acetoaldeído ele é responsável pelo mal-estar da ressaca. É ele que dá aquela sensação de cabeça pesada, é o acúmulo dele que dá náusea, é o acúmulo dele que dá aquela dor de cabeça, que dá aquela tontura. E aí, para que ele seja eliminado da circulação, ele precisa da enzima aldeído desidrogenase. Quando essa acetoaldeído desidrogenase entra em contato com o acetaldeído, ela transforma ele em acetato. Esse acetato é inerte e o organismo consegue eliminar facilmente através da urina. Existe um número muito grande de medicamentos que inibe a acetoaldeído desidrogenase. E assim, o acetoaldeído não se transforma em acetato, fica acumulado e ocorre o que a gente chama de efeito antabuse. Quando o paciente consome uma quantidade grande de medicamento ou um medicamento que tem uma sensibilidade muito grande por essa enzima, ele vai ter o que a gente chama de efeito antabuse. Ele vai ter um mal-estar abrupto causado por esse acúmulo de acetoaldeído. Então, o que ele vai apresentar? Que é o que a gente chama de reação do disulfiram. Disulfiram foi o primeiro medicamento que se observou que dava esse efeito. Então, o que o paciente vai observar? 5 a 10 minutos depois que ele faz a ingesta conjunta do medicamento com o álcool, ele começa a ter esse mal-estar abrupto, intenso e que vai durar de 30 minutos a várias horas. O que ele sente? Ele vai sentir enjoo, taquicardia, hipotensão, mal-estar, cefaleia, vertigem. É um mal-estar muito grande. Os pacientes descrevem como sensação de morte iminente. O disulfiram é aquela substânciazinha que está naquele medicamento que chama antietanol. Não sei se vocês já ouviram falar. É um medicamento que é usado para pacientes alcoolistas que querem deixar de beber.
você está tratando o indivíduo e você avisa para ele, olha, você vai usar esse medicamento, se você beber, você vai passar mal. É como se fosse um reforço negativo para o paciente. Mas o paciente precisa saber que está tomando o antietanol. É muito comum esposas procurarem consultórios com o intuito de prescrição desse medicamento para, se o marido beber, passar mal e ele ficar com medo, achando que está doente e, na verdade, deixar de beber, né? Isso é só efeito do medicamento. Mas a gente não pode prescrever essa substância sem o conhecimento do paciente. É um medicamento que, inclusive, é prescrito em receita controlada, para evitar que as pessoas saiam comprando para quem elas desejam que deixe de beber. Aqui tem uma gama de medicamentos que vem aparecendo efeito antabuse. Claro que não vai aparecer em todo mundo, vai depender também da sensibilidade. Existem pessoas que naturalmente produzem mais ou menos acetoaldeído desidrogenase. Vejam aí que o Zaine está com a interrogaçãozinha. Por que está com a interrogação? Está com a interrogação porque algumas pessoas já têm apresentado sintomatologia semelhante ao efeito antabuse com o uso de álcool, com o uso de AINE, misturado a álcool, mas não é uma regra geral. Então, muitos antibióticos também estão aparecendo com efeito antabuse. Uma outra inter-relação do álcool com medicamentos é com a geração, na mesma sequência do acetoaldeído. Esse acetoaldeído, ele vira acetato, depois ele vira acetilcoenzima A. Então, o alcoolista que vai produzir muito acetato, ele vai ter muita acetilcoenzima A, ele vai ter muitos ácidos graxos que vão dar origem a triglicerídeos e que podem tornar ele um indivíduo com esteatose. Lembrando que a esteatose, na presença do álcool, ela aumenta o risco desse paciente fazer cirrose hepática. Então, com aquele paciente que metaboliza bem, né, que gera uma quantidade grande de acetato, ele não está salvo de complicações do alcoolismo, porque ele pode evoluir com esteatose hepática. Uma outra inter-relação bem grave, bem importante entre o álcool e os medicamentos é o álcool e o acetoaminofeno, lembrando que acetoaminofeno é o paracetamol. Então, o paracetamol, por natureza, ele é um medicamento relativamente hepatotóxico. Por quê? Vejam, observem o lado A da figura. O paracetamol, quando você consome, 95% dele é conjugado e excretado na urina, através dos glucuronídeos. 5% do paracetamol vai virar o NAPQI. O NAPQI é uma substância tóxica que precisa de glutationa para ser eliminado em conjugados não tóxicos. Então, o NAPQI, ele é hepatotóxico. Quando você consome paracetamol associado ao álcool, o álcool ele faz quase que uma inversão desse processo metabólico. Então, o álcool não vai permitir mais os 95% de paracetamol conjugado. O álcool vai induzir citocromos que vão fornecer um percentual muito maior de NAPQI e não vai ter glutationa no organismo suficiente para transformar esse NAPQI em conjugados não tóxicos, e isso gera hepatotoxicidade. Então, paracetamol com álcool é muito perigoso. Então, às vezes, a gente até vê aqueles kits anti-ressacas em formatura, com o paracetamol dentro do kit anti-ressaca. Pelo amor de Deus, não cometam essa gafe, que dá vontade de trazer o aluno de volta. Vem cá, deixa eu confiscar aqui teu diploma, que você está descumprindo uma regra básica. Paracetamol não se mistura com álcool, tá? Medicamento para tratar diabetes. Tanto os Oi. Sobre a ressaca, a senhora falou que tem medicamentos que potencializam os efeitos adversos, né, de ressaca. E no caso daqueles medicamentos que são usados para combater a ressaca, como é que é a atuação deles?
É só, Ali é conversa para boi dormir. Inclusive, se você for ler aquilo ali, tem alguns fabricantes irresponsáveis que colocam na composição ácido acetil salicílico, que é a aspirina, para evitar a dor de cabeça. Ácido acetil salicílico ou qualquer outro anti-inflamatório misturado com álcool aumenta o risco de irritação gástrica. Então, não existe um medicamento que cure ressaca. Para que eu tivesse algo que pudesse melhorar a ressaca, eu tinha que ter algo que fosse capaz de dar um upgrade aqui na acetoaldeído desidrogenase, e eu não tenho isso. Então, a única forma de eu reduzir a ressaca era se eu fizesse esse metabolismo aqui ocorrer mais rápido. Então, aqueles coquetéisinhos, na verdade, ali é só enganação, é só propaganda enganosa, e alguns deles que contenham ácido acetil salicílico, paracetamol eu nunca vi nas fórmulas, mas eu já vi ácido acetil salicílico. Na verdade, ele vai causar um malefício para quem estiver consumindo, tá? Entendi. Então, o que mais que eu tenho de interação? Eu tenho as interações, por exemplo, com o tratamento da diabetes. Tanto os hipoglicemiantes orais como a insulina, se forem associados com álcool, podem levar o paciente a evoluir com hipoglicemia, tá? Então, o paciente diabético, se ele é exposto ao álcool, ele pode evoluir com hipoglicemia. Então, tem que ficar vigilante. Outra coisa muito importante é evitar a associação dos psicotrópicos com o álcool, sejam eles antidepressivos, antipsicóticos, anorexígenos. Então, psicotrópicos não combinam com álcool, porque há um risco de interação muito grande. Um exemplo clássico de uma interação grave são os barbitúricos com álcool. Quem toma barbitúrico, ou seja, quem toma Gardenal, ele tem contraindicação absoluta ao uso de álcool. Por quê? Porque a gente sabe que o barbitúrico, por si só, ele é tóxico. Por exemplo, uma pessoa que consuma uma superdosagem de barbitúrico, se ela tiver 3,67 miligramas de barbitúrico por litro de plasma, ela pode ir a óbito. Se ela tiver associado com álcool, bastam 2,55 miligramas, tá? O álcool, por sua vez, ele leva à morte por coma alcoólico se eu tiver 6.000 miligramas por litro. Misturado com barbitúrico, esse valor cai para 1.750, tá? Então, é muito importante ter o cuidado com essa associação. Barbitúricos não se associa a álcool. Que medicamento é esse? É o Gardenal, medicamento para crise convulsiva. Hoje ele já é menos usado, né? Mas é importante porque ele é um medicamento que, inclusive, é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. Vocês vão, como eu falei para vocês, é bem complexo a questão das interações, mas vocês vão encontrar no livro do Katsung essas tabelinhas aqui. Aqui eu fiz um recorte, tá, da tabela. Aqui ele dá o álcool e ele vai associando com várias substâncias e vai dizendo, por exemplo, a P é a substância que é altamente predizível de haver interação. P, predizível. NP, não predizível, ou seja, não é frequente acontecer. E NE, não estabelecido. Mas é preciso que a gente analise essas informações sobre uma ótica inclusive, da nacionalidade do livro. O Katsung ele é um livro, se não me falha a memória, americano, e a gente sabe que nos Estados Unidos, na própria Europa, não tem tanto consumo de metronidazol como a gente tem nos países em desenvolvimento, porque a gente trata muita parasitose com metronidazol. Aqui no Brasil, o metronidazol é clássico que ele vai causar efeito antabuse. E aqui, o autor classificou como NP, não predizível. A interação ocorre apenas em alguns pacientes.
analgésicos que trazem cafeína na fórmula, como neosaldina, cefálium, cefalive, todo analgésico, e tem um monte de analgésico que traz Dorflex, que traz cafeína na fórmula. Mas não é o efeito ao analgésico, é a presença da cafeína. Eu, particularmente, não prescrevo analgésico que tem cafeína por conta disso. Entendi. Obrigada. Que analgésico que tem, tipo, dia e noite, é só a concentração de cafeína? Dia e noite, ele é mais naqueles analgésicos que estão associados com antialérgico. Por exemplo, o Naldecon. O Naldecon tem um dia e tem o noite. Por que ele tem? No noite, ele coloca um antihistamínico de primeira geração, que atravessa a barreira hematoencefálica e dá sono, porque aí o paciente está com aquele mal-estar de gripe, se ele dormir, se ele ficar sonolento e dormir melhor, lucro para ele. E durante o dia, que ele geralmente trabalha, estuda, tem que ficar alerta, ele usa um antihistamínico de geração mais nova, segunda ou terceira geração, que não traga esse efeito de sonolência. Ah, sim, entendi. Então, assim, com tanta interação, qual é a saída? Esse slide foi para o lugar errado. A saída é você fazer os escalonamentos. Quando você tiver substâncias de altíssimo risco, não prescreva, está contraindicado. Se o risco for alto, mas a avaliação do risco-benefício, você não tem alternativa para aquele paciente, você prescreve com ajuste posológico e com monitorização intensiva. Se o risco é médio, você também faz o acompanhamento, faz os ajustes posológicos e prescreve. E se o risco é baixo ou irrelevante, aí você prescreve feliz da vida, né? Então, é importante que você sempre faça essa relaçãozinha. Outros fatores importantes é você ter cuidado com os medicamentos que você ainda não conhece. Medicamento recém-lançado no mercado. Já se sabe tudo sobre esse medicamento? Não, então não troque aquilo que você confia por um medicamento assim que você ainda não tem 100% de confiança nele, tá? Então, é importante que você tenha esses cuidados. É um medicamento que você não conhece, tenha mais restrição. E aquilo que a gente falou, nunca a gente vai saber tudo, porque os estudos requerem número elevado, é difícil de conduzir, tem muito viés os estudos para a interação medicamentosa. Para prevenir, conheça sempre o que você vai prescrever, se habitue a checar as características farmacológicas, faça a anamnese farmacológica adequadamente, antes e depois da prescrição, evite excesso de medicamento, evite a polifarmácia, desconfiou que houve uma interação, suspenda imediatamente o medicamento suspeito e não trate a interação. Vamos imaginar que na interação seu paciente apresentou náusea e vômito, beleza. Ela vai passar sozinha quando você suspender. Não prescreva outro medicamento, tá? E se você precisou prescrever 2, 3 medicamentos e eles são, por exemplo, de 12 em 12 horas, oriente o paciente a não tomar os 3 juntos, dá intervalozinhos de meia e meia hora para evitar o acúmulo de doses, tá? Sempre siga o seu paciente, sempre pergunte sobre como esse paciente se sentiu com aquele medicamento. Isso evita que você desconheça uma possível interação, aumenta o seu conhecimento não só sobre interação, mas também sobre efeitos adversos aos fármacos, tá? Fitoterapia é uma coisa que muita gente pergunta se a fitoterapia seria uma alternativa a isso. E aí, de antemão, eu já digo, não é uma alternativa. Por quê? Porque são medicamentos que têm registro facilitado, então não adianta fugir da interação trocando o medicamento por fitoterápico. Eles são autorizados mais facilmente porque passam a falsa impressão de produto natural. Qualquer variação geográfica de clima, de solo, de iluminação pode alterar a composição química da planta. Muitos componentes, às vezes você tem macerado de folha, então não tem só a substância ativa que te interessa,
tem outras que estão junto, então podem surgir interações múltiplas por conta dessa composição complexa, tá? E eles não são padronizados. O fabricante A faz macerado de folha, o fabricante B extrai um extrato alcoólico purificado, então é bem complexo trabalhar com fitoterapia. Bom, esses aqui foram os livros que eu utilizei para construir a aula, todos estão na minha biblioteca e ainda tem um recurso de você pesquisar a interação via UpToDate. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida a mais? Professora, qual o capítulo do Gatsun que tem sobre interações medicamentosas? Eita, eu não lembro o número, mas é um dos poucos livros que tem um capítulo inteiro só para interação medicamentosa. E no final do capítulo tem a